Boa noite. Está no ar o 3 a 1. Hoje o nosso convidado é o escritor Rubem Alves. Para entrevistá-lo, convidamos o professor e escritor Gabriel Perissé e o educador e também escritor Rogério de Almeida. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre o escritor. Rubem Alves é mineiro de Dores da Boa Esperança, tem 78 anos, é pedagogo, poeta, filósofo, cronista do cotidiano, contador de histórias, teólogo e psicanalista. É um dos intelectuais mais respeitados no país. Publicou inúmeros livros voltados à religião, existência e principalmente educação e literatura infantil. Rubem Alves descreve ensinar como um ato de alegria, apostando numa forma mais eficaz de aprendizado. Aquilo que o aluno produz numa prova não revela o que ele pensa. A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida. É considerado por muitos estudiosos como uma das mais importantes personalidades, fundador da Teologia da Libertação. Essa posição liberal fez com que Rubem Alves, até então pastor, deixasse de ser protestante. Hoje, o escritor vive em Campinas, onde mantém um grupo de poesia e um restaurante e divide a paixão entre a culinária e a prosa. O último livro, Variações sobre o Prazer, faz uma reflexão sobre grandes nomes como Santo Agostinho, o filósofo Nietzsche, Marx e a cozinheira Babette. Rubem Alves é professor emérito da Unicamp e membro da Academia Campinense de Letras. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar. Professor, o senhor recentemente tomou uma decisão que nos decepcionou muito, que foi parar de escrever para o jornal Folha de São Paulo. Diz que cansou de escrever, que aos 78 anos eu tinha cansado de escrever. O que é isso? Como é que nós ficamos com uma decisão dessa? Eu não gosto de estar cansado, mas eu estou cansado. E chegar 3 horas da madrugada, eu acordo na cama e começo a pensar o que eu vou escrever, o que eu vou escrever. Eu resolvi que eu vou escrever o que eu quero escrever, as coisas que me dão alegria, e publicando ou não, é isso que eu vou fazer. Tenho vários projetos de coisas para publicar e não precisa necessariamente se publicar na Folha, posso publicar em outros lugares também. Então, cansou de ter a obrigação de escrever e entregar no dia marcado, na hora marcada, de prazo para escrever. A velhice tem de nos dar direitos. Você resolveu parar o relógio. Parar o relógio ou arranjar um relógio diferente que andasse, quem sabe um relógio que andasse para trás, não sei. Mas eu acho que eu sou de tradição protestante. É uma tradição terrível, calvinista, marcada pelo dever. E eu me cansei disso, sabe? Ter um superego o tempo todo me dizendo preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Eu quero chegar àquela felicidade do Fernando Pessoa, que ele dizia que coisa maravilhosa ter um livro para ler e não ler, ter um artigo para escrever e não escrever, é uma coisa absolutamente... Quero chegar a um estágio de vagabundagem. A vagabundagem tem de ser incluída nas virtudes cardeais. A vagabundagem criativa. Nem precisa ser criativa, não. Vagabundar por vagabundar. Pode ser criativa, mas não necessariamente. A descoberta do epicurismo, né? O prazer como bem supremo. Descoberta tardia, né? Mas sempre essencial na vida. Sempre, você sabe que eu antigamente me referia muito ao prazer, indiferentemente com a alegria. E depois eu descobri que as duas coisas são completamente diferentes. Porque o prazer, primeiro é o seguinte, existe uma receita para você fazer o prazer. Quer dizer, se você quer um copo de cerveja, você tem a cerveja, se você quer
uma picanha, você tem a picanha, você tem a receita. E na alegria não há receita, ela acontece. O Riobaldo diz assim, alegria só em raros momentos de distração. De repente, a alegria me pega e eu me sinto invadido. E maldita Esse coisa, Riobaldo é o Riobaldo do Grande Sertão Veredas? Hã? É o Riobaldo do O Grande Riobaldo, Sertão Veredas? o Riobaldo, né? Grande Riobaldo. Que vale Nietzsche, né? O que exatamente. Mesmo diante da realidade mais desagradável, ainda assim dizer sim à vida. Isso, dizer... Ele dizia que viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso, sim. Agora, essa história do sujeito caindo do precipício, assim, ele vê um morango na beira do precipício. Essa história é japonesa. É o prazer de correr perigo, é isso? Não, não é o prazer de correr o perigo, mas se existe o perigo, se o perigo está aí, é melhor se conformar e comer morango. Eu não sei se os nossos telespectadores entendem o que você está falando. Conta a historinha que é para todo mundo vai entender. Um homem ia caminhando por uma floresta, estava anoitecendo, estava meio escuro, de repente ele ouviu um rugido terrível. Era um leão, ele ficou com muito medo, saiu correndo e, como estava escuro, ele não viu por onde ia, caiu num precipício. No desespero, ele se agarrou num galho e ficou pendurado sobre o abismo. Lá embaixo, as pedras, 100 metros de altura. E em cima, o leão, e ele pendurado. Nesse momento de terror, ele olhou para a parede do precipício e viu lá uma planta verde. Na planta verde tinha uma frutinha vermelha. Era um morango. Ele estendeu o braço, catou o morango e o comeu. Estava delicioso. Terminou a história. Aí as pessoas perguntam, mas afinal de contas, ele caiu ou não caiu? Você não entendeu? Quem está de pendurado sou eu e você. Ainda não caímos. Vamos cair. E é melhor cair com a barriga cheia de morango do que cair com a barriga vazia. Isso é uma filosofia de vida. Rubem Alves, você tem falado muito já há um bom tempo sobre a morte. Nós que somos seus leitores e acompanhamos, você tem falado muito sobre a morte. Já falava, mas mais do que nunca você tem falado sobre a morte. Agora há pouco você falava sobre a morte também. Agora nessa história também falar sobre a morte. Afinal de contas, quando é que nós vamos aceitar o inaceitável da morte? Nunca. A minha relação com a morte, houve um tempo que eu tinha medo da morte. Depois eu descobri que eu não tinha medo da morte. Tinha medo do morrer, que pode ser muito doloroso, me preocupo muito com isso, quero escrever sobre isso. Quero escrever sobre o direito das pessoas, sobre a sua própria vida.